essa pandemia colocou para a gente uma questão interessante, né, de que estava vendo uma das primeiras apresentações que eu vi online dessas de teatro. A grande pergunta que se fazia era como é que ia ficar o teatro, né, nessa situação de pandemia, né? E a gente viu que o teatro não acabou, que várias pessoas começaram a produzir e inventar suas formas de estar presente. E a Grace Passou, que é uma atriz mineira, ela fez um trabalho onde ela falava assim que presença é frequência. Eu achei super legal, né? Então, vamos manter essa nossa presença aqui numa frequência, numa sintonia de relações interessantes, né? Porque também a gente sabe que nem sempre a presença física ou a presença de vocês aqui não necessariamente implica a qualidade da presença, né? Então, isso que, né, que a Letícia estava falando da qualidade da presença, mesmo com a câmera desligada, estar presente e manter a frequência, né? Uma coisa super legal que aconteceu é que eu dei oficina hoje à tarde, e aí a maior parte das câmeras estavam desligadas, mas quando a oficina terminou, eu comecei a receber um monte de mensagens assim, das pessoas falando que estavam participando, apesar das câmeras desligadas. E apesar de que eu adoro ver a carinha das pessoas que estão se relacionando aqui comigo. Então, quem puder ligar a câmera, eu vou agradecer, vou achar muito legal. Mas quem não tiver, fique à vontade também, porque presença é frequência, né? Então, eu espero que, mesmo com as câmeras desligadas, vocês estejam aí na frequência, né? E muito obrigado para quem está aí, né, com as câmeras ligadas e tal. Bom, enfim, eu nunca sei muito por onde começo, mas eu vou começar um pouco por essa trajetória minha, né, para poder contextualizar um pouco né, de onde eu venho, enfim. Como que eu vejo essa relação com a poesia e com a palavra. E eu comentei, né, mais cedo que uma das memórias de infância que eu tenho mais frequentes, assim, que nunca saíram da minha cabeça, era eu aprendendo a escrever num caderno de caligrafia, a mão da minha mãe sobre a minha mão, assim, me ensinando a ornar uma letra numa página, né, de caderno de caligrafia. Também lembro de um castigo de escola, onde a gente era obrigado a escrever um caderno. Hoje não tem muito disso, dessa punição, né? Que a gente recebia na escola, né? Prometo, um caderno brochurão como esse aqui que está na minha frente. A gente era obrigado a escrever esse prometo não fazer mais bagunça na escola, alguma frase desse tipo. E eu preenchi um caderno inteiro disso, enfim. E essa tortura, esse castigo, enfim, me levava ao cansaço, esse cansaço me levava a um transe, assim, e essas letras ficavam meio que desmanchando na minha frente, né? Aquela miração, aquela miopia que rolava fruto desse transe aí. Tudo isso me levava, né, depois que eu fui fazer artes visuais, eu fiquei pensando nisso, né, a primeira dimensão que eu tive da plasticidade da palavra, dessa materialidade da letra, dessas possibilidades todas, me veio um pouco essa memória dessa experiência de infância. Enfim, vamos dar um salto, né, da infância para a adolescência, que foi durante os anos 80, e todo mundo nos anos 80 jovem, que, né, tinha uma banda de rock, eu não era diferente. Então, quando começa a surgir ali Legião, né, enfim, Titãs, eu tinha uma banda, e nessa banda eu era letrista, vocalista, e assim tinha aquele sonho, né, de popstar juvenil, enfim. E depois, já ali né, eu já não queria saber de muita coisa, estava, né, ligado nessa história da música, que foi muito presente na minha vida. O meu pai trazia muita informação musical para casa, então minha relação com a literatura ela tem mais a ver com a música. Assim, os primeiros textos que eu li foram em caixas de disco.
Eu fui vendo que aquelas pessoas, aqueles letristas, né, depois eu fui descobrindo que esses letristas, às vezes, publicavam livros, né? O Caetano, o Leminski, enfim, essas pessoas tinham livros também. Alguns livros marcaram muito minha vida, assim, basicamente uns 3 livros mudaram definitivamente o rumo da minha vida. E aí eu passei para filosofia, numa faculdade, e estava ali meio perdido, ali, sem saber muito o que fazer, e resolvo largar para poder fazer uma terapia. E antes eu tinha lido um livro que realmente tinha me dado um soco no estômago, assim, um camarada chamado Roberto Freire, que era um escritor anarquista, que tinha alguns livros que se tornaram best-seller na época, um deles era Coyote, que mudou o rumo da minha vida, mas tinha Cléo e Daniel, era um romancista, né? Tinha Sem Tesão Não Há Solução, e ele era um terapeuta. Quando ele esteve em BH, eu mergulhei naquela onda, porque ele era um escritor que tinha escrito coisas com as quais eu me identificava, e fui fazer terapia com ele durante 1 ano e meio. E ele era um escritor, então eu tive essa convivência com ele durante uns 10 anos, né? E fui tendo encontros, aquelas sortes, né, na vida, assim, interessantes. E depois, uns anos mais tarde, eu monto um grupo de poesia, um coletivo, como os que tem hoje, e estava naquela onda, assim, eu vou vender poema na rua, mas como fazer isso? Eu sou tímido. E aí fui experimentar, e aí é um problema, porque eu detestava tanto a recepção quanto com a maneira como eu era tratado, né? Como também não conseguia me ver escrevendo por demanda, né? E aí eu topo com uma figura chamada George Maltner, que é um compositor, né? E que uma loucura que aconteceu na minha vida, porque era o cara que era um ídolo que de repente apareceu na minha casa via um amigo comum. E aí ele me coloca para dar oficina, ele vai organizar uma oficina minha, assim, em São Paulo, aqui na FNAC, e eu acabo caindo, dando uma oficina, assim, pegando as experiências que eu tinha com essa terapia do Roberto Freire, que era corporal, em grupo e anarquista. Então, eu peguei um pouco dessas experiências e fui fazer essa oficina. Só que esse momento, né, era o momento das ONGs, das ONGs, estava pulsando, né? O Brasil estava começando aquela transformação, né, do Plano Real, enfim, tinha uma série de coisas acontecendo. O Brasil já havia tido o impeachment do Collor, o Fernando Henrique dá uma certa consertada na economia, aquilo tudo vai, né, despertando um novo sentimento de coisas, e eu começo a virar um oficineiro, um educador de ONGs, que tinha uma flexibilização de currículo interessante, né? E aí eu virei um universitário tardio, eu só me formei há 10 anos atrás, eu fui fazer artes plásticas com habilitação, arte e educação com habilitação em artes plásticas. Bom, com essa habilitação, eu reúno aquilo que eu já vinha fazendo, meio que sem saber, que era essa articulação entre palavra e imagem, né? Então, eu vou compartilhar aqui algumas imagens, vou contando algumas histórias a partir daí, e vocês podem me interromper, perguntar pelo chat. Para mim, o chat vai ser legal que a Letícia dê uma olhada nisso para mim, porque eu não vou ter tempo de ler, porque eu vou estar compartilhando coisas aqui. Então, aguardem um minutinho só, que eu vou abrir aqui a capa do meu primeiro livro, né? Porque para vocês verem que eu já tinha ali alguma coisa dessa relação com as artes visuais e com a palavra, mas sem muito perceber, assim. Vamos compartilhar aqui no calo. Aparece aí para vocês uma imagem de uma caixinha
Deixa eu ver aqui, para mim está aparecendo. Apareceu? Parece, né? Então, essa caixinha aí foi meu primeiro livro. Eu tinha uma ideia na cabeça que eu não sabia muito como realizar, tinha umas imagens meio assim, eu estava querendo alguma vantagem de criação que eu tinha de colocar alguma coisa em prática no mundo, enfim. E aí fiz essa caixinha que tinha 8 algodões parafusados, né, essas bolinhas de algodão que eu enfiava um parafuso lá dentro e tinha que parafusar mesmo, era um negócio meio difícil de realizar, com algumas lâminas de papel solto por baixo, né? Eu não tinha ideia de que isso nas artes visuais chamava livro-objeto. Eu fui fazendo, né, de maneira meio autodidata. Eu fiz filosofia, larguei, caí na arte, só fui entrar em outra universidade mais tarde, né? Então, esses livros, esses poemas, eram 17 poemas em lâmina, que tinha esses algodões aqui e tal, porque eu falei, eu vou vender um livro numa livraria, não sei nem como é isso, enfim. Nesse momento, eu já tinha topado com outro livro que mudou minha vida também, chamado Comício de Tudo, que era um livro de um poeta chamado Chacal. Eu estava começando a tomar contato com isso que se chama de geração mimeógrafa, a geração da poesia marginal né, dos anos 70, Chacal, Nicolas Baer. Então, uma certa noção de que eles faziam livros... Está dando uma tremida aqui, é só para mim, nessas imagens? Ou na imagem do chat? O chat não, porque para mim está dando umas tremidas super loucas. Aqui está normal. Ah, que bom. Parece que tá normal. Para mim está bem psicodélico. E aí... Os poetas marginais, ou a geração mimeógrafa, vendiam esses livros em porta de teatro, em porta de... Eu não servia muito para isso, mas eu queria colocar nas lojas de presente, no sacolão de feira, nas livrarias, enfim, foi isso que eu fiz. E aí lancei esse primeiro livro, que era artesanal, um livro-objeto, né? Aí vem o segundo livro, que é o Dragões do Paraíso, que era do meu coletivo de poesia. Vou compartilhar aqui de novo. E aí, o Dragões do Paraíso, BH estava fazendo 100 anos, eu tinha um coletivo de poesia e fui lançando alguns livros aí. Esse era uma decorrência do primeiro, alguns poemas que sobraram, aproveitando um projeto, né, que foi acontecendo. E esse livro do Chacal me deu essa vontade, né, de escrever, né, de coisas, assim, né, de botar coisas no mundo ainda. Só que eu comecei, por conta desse primeiro livro, eu já tinha alguma coisa ali em mim que estava me convidando, me chamando para as artes visuais, né? Eu lanço ainda um terceiro livro que eu vou mostrar bem rapidinho, assim, para a gente passar para uns projetos mais, né, digamos, consistentes, porque, enfim, né, ficar mostrando capa de livro, talvez é mais para contextualizar. Mas aí eu lanço esse livro, que é os 2 primeiros em um vago lote, e aí surge uma coisa curiosa na minha vida, que foi o lançamento de um livro em 2012, chamado Vicente Viciado. Esse livro já aconteceu alguma coisa diferente aí. Não sei, está dando para ver o Vicente Viciado? Massa, ótimo. E aí o Vicente, ele foi uma coisa curiosa, assim, porque eu fiz o livro com essa capa estranha, assim, né, com esse sujeito louro e diferente de mim, né? E ele, você não sabe se está amanhecendo ou anoitecendo, e tem um avião, um navio, um trem. Ele está com um livro que está segurando o próprio livro que tá na imagem principal, vocês estão vendo aí. Enfim. E tinha um escritor em São Luís que fez um projeto gráfico de uma capa bem parecida, a mesma pesquisa, nessa pesquisa de livros de cowboy dos anos 70.
E aí eu mandei 3 livros para ele, mandei um livro para uma poeta do Sul, chamada Angélica Freitas, e esse camarada, um dia eu chego, tinha até bebido um pouco, de uma balada, e ele também, parece, ele me escreveu, porque recebeu os livros, falou, legal você mandar os livros, mas ele me deu uma malhada, assim, falou, mas fiquei puto, não gostei de uns poemas metalinguísticos, enfim, e tal, começou a contar umas histórias, e falando que não tinha gostado, e eu lembro que ele usou essa expressão, fiquei puto, porque ele leu um poema meu. E aí eu estava, né, tinha chegado de noite, assim, fiquei meio assustado de ler aquilo, falei, olha, pode ficar puto, mas fica puto com charme, porque senão não vou conversar com você mais. E aí ele Não, foi, diga. perdão, interromper, é que agora, aqui tá aparecendo a do Os Ion 2 primeiros. Vagolotti. Não, então tá. Então É, vou. perdão. Tá, eu perguntei aqui, mas vou chamar o Vicente Viciado aqui para conversa. Isso. Vê se já apareceu. Isso, agora sim. Esse livro aí. E aí, no meio dessa conversa, né, que eu meio estranha, assim, porque ele não tinha gostado de um poema meu, foi meio grosseiro, e eu falei com ele, também não vou conversar com você, nem conheci o camarada. E aí falei com ele assim, você, né, conversa comigo numa boa, que eu vou conversar contigo numa boa. E aí, enfim, ele virou e falou assim, tá, mas eu também não sou muito leitor de poesia, então eu vou pegar os 3 livros que você me mandou e vou distribuir para algumas pessoas que leem mais poesia e tal. E mandou um livro para Maceió, para um poeta, legal pra caramba, mandou um para São Paulo, com os amigos dele, assim. Um ficou lá em São Luís com outra pessoa, e aí, de repente, passa um período de tempo, assim, não muito, eu começo a ver no Facebook as pessoas comentando sobre esse livro. Então, o camarada de São Paulo começou a ler o livro, elogiar, escrever um artigo, o outro lá de Maceió também, a Angélica, que eu tinha mandado no Rio Grande do Sul também. Aí, de repente, eu me vi com um material vivendo uma experiência que eu nunca tinha vivido antes, que era de um livro que tinha tido um alcance maior fora do meu estado que eu não previa. E aí, mais tarde, um poeta brasileiro que mora em Berlim começou a publicar num blog que ele tinha. Eu falei, gente, eu estou fazendo um sucesso. E eu nunca tinha vivido essa experiência assim. Eu falei, como é que é? Eu tenho que ler as pessoas que estão me lendo também, que normalmente escrevem livros, né? E fui trocando ideia com essas pessoas e fui, né, potencializando essa relação que eu fui mantendo com a literatura de uma maneira, digamos, enfim, mais intensa, né? E aí eu já fazia em Belo Horizonte, por conta dessa relação com a música, umas performances assim, né? Eu tinha um coletivo de poesia, eu falava poesia nos saraus, inventava, já tinha relação com as artes plásticas, tinha muitos amigos artistas que a gente ia para um bar e aí num dia a gente fazia umas intervenções, aparecia um videomaker, um fotógrafo, às vezes aparecia um bailarino, um percussionista, e a gente fazia umas interações e eu ia escrevendo também como era ia um pouco contando numa memória como era o processo de relação, e é como se eu estivesse sistematizando o processo criativo dessas relações interlinguagens. E ainda porque isso alimentava o meu processo de dar aula, né? E aí eu comecei a fazer uns trabalhos, e aí eu contar alguns trabalhos que eu já fiz e contar um pouco de onde surge mais ou menos esses trabalhos. Então, eu venho desenvolvendo um trabalho que o livro em si ele é um dos suportes do poema, né? Vamos dizer assim. E às vezes, o mote, a inspiração para fazer alguma coisa sempre é disparado pela palavra. Eu escrevo poemas e lanço livros, mas às vezes eu sinto que, talvez por conta mesmo da música, né, dessa relação,
a palavra ela é o eixo condutor e o suporte pode ser muito variado. Assim como no primeiro livro, eu sentia a necessidade de criar uma metáfora visual, né, para aqueles poemas, e aí eu criei algodões e parafusos e embalagem plástica. Às vezes o disparo criativo vem sempre de uma palavra, de uma frase, de um texto, de uma inquietação, e que vai virando outras coisas que não só o poema para estar no livro. E aí, por exemplo, nesse trabalho que chama Indiferença, eu não sei se ele já aparece aí para vocês, já aparece? Tá aparecendo uma foto, Renato. Uma foto, né? Exatamente. Uma foto com um camarada de... Isso. Né? Que sou eu, uma estátua e um pedaço de plástico meio amorfo, isso parece uma figura humana, né? Enfim, indiferença. Eu estava ali numa inquietação por conta dessa palavra indiferença. E já estava ali no meio, já estava fazendo artes visuais, já fazia performances e tal, elas vão ser intensificadas nas artes visuais, mas o mote dessa vez era indiferença. Eu tinha, acho que, levado um fora, né, de amoroso, uma coisa assim, e aí eu estava com essa coisa. A pergunta era meio assim: você consegue ficar indiferente a alguma coisa? Você só é indiferente àquilo que você não conhece? A indiferença ela é deliberada, né? Como que se tornar indiferente a alguma coisa e não ser mais afetado por isso? Eu acho que acho não, as inquietações eram essas. Eu estava andando na rua e vi um pedaço de plástico na rua que tinha um formato de um travesseiro, ele estava cheio de ar, e eu olhei, estava no canteiro central de uma avenida, em Belo Horizonte, e eu fiquei assim, olhando para aquilo, naquele canteiro central, aí eu comecei a pensar que a ideia de transparência era, para mim, metáfora visual da ideia de indiferença. E eu já começo a pensar num suporte para o trabalho que eu ia fazer. Aí fui convidado para fazer um trabalho no Museu de Arte da Pampulha, o meu professor me convidou, Marco Paulo Rola, e eu começo a criar. No início eu pensei num gás hélio, porque na vida, né, gente, é ruim ter problema, mas na arte a gente fica inventando problema para a gente resolver, né? E aí minha questão era assim: eu tenho um balão de gás hélio que eu imaginava que ficava pairando sobre mim, eu tentando ficar indiferente àquilo, não consegui fazer esse gás hélio, e aí criei esse boneco, essa figura meio amorfa, assim, e ele estava com uma tira de plástico contínua que fazia o enchimento dele inteiro. E aí eu andava pelo espaço com esse ser aí, tentando ficar indiferente a isso que ia se desmanchando atrás de mim, né? Até que, voltando aqui um pouquinho, no umbigo desse boneco aqui, saía essa tripa, que era o enchimento dele, que passava por um furo que tinha no fundo do meu macacão, que saía pelo meu umbigo aqui na frente. E aí, nessa foto, eu começo a desfiar esse boneco, que ele vai se desmanchando, e era uma ação física, que não tinha uma palavra a não ser o título do trabalho, que era indiferença. E aí aquilo vai se desmanchando, até virar esse registro aqui, que tem uma forma mais ou menos humana se desmanchando, e esse monte aqui de transparências, assim, que eu abandono isso e foi um trabalho, enfim, plástico, né, que eu criei, enfim, esse aqui é o Museu de Arte da Pampulha, fui fazendo esse trabalho. Então, nasce sempre assim, de uma palavra, de uma inquietação, que a palavra mesmo fica dissolvida no trabalho, né? Vou fechar aqui, vou abrir mais um trabalho. Tem sempre, assim, é comum nos meus trabalhos ter um pouco nesse exatamente não tem, mas tem um humor
que eu acho que tem nos poemas, nos trabalhos, e vou mostrar aqui o Concerto para o Erro, e vou compartilhar aqui. O Concerto para o Erro ele faz parte desse momento. Vocês podem me interromper, perguntar a hora aí que quiser, tá? Mas o Concerto para o Erro faz parte desse momento em que eu ainda não tinha entrado na universidade, mas estava com muito desejo de fazer coisas, assim, e não só de oralizar os poemas e escrever livros, né? Então, tinha esse desejo da manipulação de alguns objetos, e aí eu comecei a pensar num trabalho que era já visual. Então, eu tinha que, vocês estão vendo, né? Tem um retroprojetor preparado, ele tem um vidro por cima, o retroprojetor é esse dinossauro aí da projeção das escolas municipais, né? Que aceita uma transparência e projeta. E eu adoro esse objeto, então eu preparei ele para receber água, tinta, e montei um trabalho que tem uma das características mais interessantes no meu trabalho também, assim, que eu conto com ela, que é o acaso, né? Eu gosto muito dessa possibilidade do erro, do acaso, do inacabado, do vamos ver o que acontece, né? Eu acho que tem a ver com certo... uma espécie, porque eu não posso dizer que é um trabalho... Ele tem um rigor conceitual, mas ele conta com essa possibilidade do erro como possibilidade criativa. E lembro também, uma das primeiras coisas, eu impressionado, né, quando eu conto que o Jorge Maltner, que era um ídolo, que vai na minha casa, e que eu conheço ele lá, ele fala, nossa, você tem mais livros meus do que eu, e tal, e ele fala assim, que a gente tinha, que o ridículo era um fundamento do processo criativo dele. E eu já tinha identificação com ele, eu começo a perceber que o ridículo também tinha, que era um fundamento de trabalho, assim. Então, eu contava com essas possibilidades do erro, meio que tinha uma coisa do rigor, mas o rigor que lida com essas questões do acaso. Então, tem sempre essa tinta, essa água que periga cair ali para dentro do equipamento e dar um curto-circuito. Enfim, eu tinha que ter um pano para poder ficar controlando a água. E queria sempre fazer alguma coisa assim, que eu apertava o play, falava um poema, disparava uma trilha e pintava por conta dessa necessidade que eu tinha de chegar mais próximo das artes visuais. Estão vendo que tem um microfone aí que capta o som da minha manipulação, então tudo que está sendo manipulado faz um som, e eu vou falando os poemas ao mesmo tempo em que eu produzo imagens. E aí gera essas imagens, assim, que aqui, por exemplo, essas letras, e eu sou apaixonado com letras, são letras de macarrão, né, que projetadas ganham essa dimensão, e eu tentando pegar essas letras. E aí esse evento foi em 2009, eu já fazia isso há alguns anos, num evento internacional, chama Manifestação Internacional de Performance, em Belo Horizonte. Né? E aí eu tenho ações físicas, tem projeção, tem vocalização de poemas, tem pintura, eu vou para frente da cena, tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora, né? Que é o nome do disco dos Titãs. Né? E aí, enfim, vou parar essa... O Concerto para o Erro foi um pouco dessa... E mais tarde, né, falei do livro Coyote, falei do livro do Comício de Tudo, do Chacal, e eu começo a ler um livro que vai pirar meu cabeção também, que é As Cartas, do Hélio Oiticica com a Lígia Clark, que são dois artistas plásticos, né, contemporâneos, enfim, que quando leio eu fico assim, nossa, eu quero saber, né, como é que é essa coisa da materialidade dos objetos, dos conceitos, ainda tinha uma visão assim um pouco romântica da história da arte eurocentrada, então eu queria saber o que era esse negócio de pintura e de renascimento, de Idade Média, enfim,
desses centros do poder cultural europeu, né? E aí vou desenvolvendo alguns programas. Por conta da música também, eu sempre tenho um pouco dessa relação. Deixa eu ver se eu abro fotos melhores. Deixa eu ver como é que tá. Não, essa aqui. Um pouco dessa relação que eu tenho na música, o livro ele acaba virando para mim ele tem uma ideia de conceito, né? Então os livros eles têm um porquê, mas eles também acabam sendo, de certa forma, registros de coisas que eu já venho fazendo e desenvolvendo em outras áreas e que cabe no livro, né? Mas por conta dessa ideia de música também, eu sempre faço algumas coisas que não são muito comuns no universo do livro. Por exemplo, eu pego um poema do livro que eu já publiquei num livro e republico num livro novo, né? Como se fosse um músico que estivesse regravando alguma canção, porque às vezes eu acho importante botar o poema para respirar e conversar com outros poemas num outro contexto histórico. E aí o poema com o qual ele dialoga numa página de um livro, ele dialoga com outro numa outra página, né? Então eu trago e sempre também, às vezes, acabo antecipando um projeto no livro que está por vir ainda. Então o livro acaba... E outra coisa que eu faço, eu fico com um comichãozinho de fazer uma apresentação cênica, enfim, ou de qualquer natureza, que amplia o universo do livro e expanda esse universo. Então, é como se fosse um músico que lança um disco e sai em turnê com um show. Eu faço as minhas performances, são específicas do livro, daquele livro que eu estou fazendo no momento, né? E aí, por exemplo, aqui no livro, no Vicente Viciado, eu fiz um trabalho que tinha a ver com essa ideia da capa do livro. Não sei se já apareceu aí para vocês, mas eu estou fazendo... Não abriu ainda, tá? Não. Não. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Compartilhar de novo. Compartilhando. Renato, Diga. posso fazer uma pergunta, só aproveitando Claro. o gancho da música? Você acaba usando a música também, por exemplo, no seu processo de criação, assim, durante a sua escrita, de alguma forma, assim, sabe? Por Sim, exemplo, como se a música estimulasse a sua escrita. Estimula como processo. Na verdade, os vários meios estimulam o processo. Por exemplo, não sei se por conta das artes visuais, mas eu tenho um ateliê em casa, né? O meu escritório é também uma espécie de ateliê. Então, para mim, me interessa muito escrever, experimentar a escrita na máquina de escrever. E aí, se eu estou nessa máquina de escrever, eu posso colocar uma música que pode ser um dub, ou um jazz, ou um rock, alguma coisa para estimular. Mas vou te dizer, sinceramente, a música às vezes me atrapalha, porque tem esse momento de... Né? Por exemplo, até no processo de edição do livro mesmo, que é uma característica muito curiosa, vários dos livros meus eu comento que música que eu estou ouvindo quando eu estou no processo de fazer o livro, porque o processo de... Eu não domino todos os meios técnicos para fazer o livro, né? Então eu preciso sempre de um parceiro que é rigorosamente escolhido também. E aí eu estou com um amigo meu que está na frente do computador, a gente passa semanas, né, discutindo esse conceito do livro. Eu não sei se já apareceu aí para vocês agora. Agora está aparecendo você lendo o Vicente Viciado. Por exemplo, aí nesse Vicente Viciado aí, eu estava ouvindo uma música chamada Ela Gosta de Dinheiro, das Quebradas, eu ouvi ela direto, de um rapper, e estava ouvindo O Grande Lance é Fazer Romance, do Caetano com o Vinícius Cantuária.
eu ouvi essas duas músicas direto, e aquilo vi. E eu acho que esses processos são interessantes, a ponto de eu registrar no livro que essas duas músicas... Eu gosto de criar uma certa cartografia do processo. Então, a pessoa entender, né, que tipo de som que eu estava ouvindo ajuda a criar uma certa cartografia da ambiência do momento em que foi criado esses poemas, enfim. Esses poemas aí também tem poemas de 10 anos atrás, até poucas horas antes de entrar na gráfica, ainda vou modificando algum texto, né? Mas eu gosto de criar essa relação. Agora, digo também que me atrapalha porque eu ouço muita canção. Eu ouço muita canção com letra, e as letras me atrapalham. Porque quem ouve jazz, dub e outros sons instrumentais, eu acho que ativa mais para a criação, porque às vezes eu fico tão ligado na letra e às vezes me satisfaço tanto com uma letra de alguém que eu gosto muito, que aí eu pego e não faço as que eu preciso fazer. Que já, né? E aí, nesse momento, aí eu sinto que às vezes me atrapalha. Mas eu coloco músicas muitas vezes para me estimular, enfim. E aí aqui tem, né, você vê que tem um figurino, tem uma projeção de vídeo, tem sempre um jogo cênico, né, dessas apresentações que eu faço, que são as apresentações do livro. Do Odisseia Vácuo eu já fiz umas 3, né, porque vai modificando alguma coisa, os interesses, enfim. E aí tem isso. Bom, aí, deixa eu ver aqui, se tiver mais alguma pergunta aí que eu possa responder, porque eu tenho aqui alguma coisa no chat. Não, ainda no chat não Ainda tem. não, Pessoal, né? se vocês quiserem ir perguntando, eu vou Pode passando escrevendo pro aí. Renato, vai escrevendo. Beleza. E aí, outro estímulo, por exemplo, eu coleciono letras, né? Coleciono letras de tudo, de naturezas diversas, assim. Penso, né, um pouco levado por essa estabilidade, essa relação aí com a materialidade da palavra, né? Tem aqui uma perguntinha, Renato, como você lida com bloqueio criativo? Nossa, é problema. Já teve algum bloqueio que te impediu de concluir uma obra? Tive alguns. Tive bloqueios longos, assim. O meu maior bloqueio é começar. Eu acho que se tem uma coisa que eu acho que vocês não devem seguir, assim, porque tem gente que começa com muita facilidade. Eu custo a começar. Então, eu tenho que me forçar muito a começar. Depois que eu começo a me estimular e vou em frente. Mas começar, para mim, é um problema. Isso aí que não é um problema para geral, não. Tem gente que começa e não termina, que o problema é terminar. O meu problema é começar. E isso me atrapalha um pouco, porque eu estou sempre... tenho uma certa ansiedade, então eu estou sempre preocupado com alguma coisa prática que eu tenho para resolver. Mas, assim, nesses anos todos, existem os bloqueios que são naturais, assim, né, que são mais de curta duração, né, você passa aí 3 meses sem escrever, mas eu acho que é interessante você deixar essa poeira baixar, enfim. Às vezes não se sentir também artista, né, nesse sentido da obrigação, do glamour, do sistema. Eu sempre penso que a literatura e a criação é uma coisa, né? É aquilo que você está fazendo na sua casa, com as suas questões, envolvido, né, com um problema que você se dispõe e se coloca para resolver. Isso tudo é literatura, é aquilo que você faz nas madrugadas. Mas isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês, falando sobre o meu trabalho,
ou dando uma nota fiscal, ou dando entrevista para a imprensa, e tirando foto, e tá num hotel vivenciando uma espécie de glamour, ou saindo no jornal, isso não é literatura. Isso é sistema literário. Isso isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora ainda não é literatura, é experiência literária, um compartilhamento de ideias, né? Mas a literatura mesmo, assim, é aquilo que a gente está fazendo em casa, envolvido com as nossas questões, com a nossa expressividade, com o nosso sentimento, porque é muito importante dizer isso, porque tem gente que confunde com glamour, né? E tem gente que confunde com briga de internet, porque poeta é o bichinho danado para brigar, de ter ego e de poeta e artista, né, às vezes tem o ego meio inflado. Então, eu acho legal saber diferenciar o que é eu comigo e com as minhas questões estéticas, literárias e tal, e éticas, disso que é essa experiência que a gente está fazendo aqui. E porque eu conheço gente, eu tenho amigos, escritores, poetas, que não conseguem entrar no Facebook sem, né, dar uma espetada em alguém, falar mal de não sei quem e tal. Isso não é literatura. Isso é outra coisa qualquer. Você põe o nome lá, enfim. Mas isso não me interessa muito. Interessa muito esse compartilhamento, identificação de linguagens, né? Então, sei lá, Natália escreve alguma coisa com a qual eu me identifico, eu acho legal, e os afetos que se faz pelo caminho, né? Então, isso é legal saber separar. Sua inspiração é sempre no mundo urbano ou também vem da natureza e do entorno? Já escrevi um livro que saiu por conta de eu ter morado 6 meses num sítio. Foi o livro que eu lancei na Argentina, o Alô Melhor, eu lancei só lá. Quais são os autores que mais te inspiram a escrever? Muitos amigos, né? Muitos autores que eu tenho, Angélica Freitas, por exemplo, que é a minha comadre, amigos mesmo, assim, né? Que a gente troca muito, e atualmente tem poetas que eu gosto muito, a Angélica Freitas, a Marília Garcia, Ricardo Aleixo, né? Vários, assim, eu acho que é difícil citar uns, Reuben da Cunha Rocha, Bruno Brum, são autores bem legais que eu gosto muito. Mais cedo na oficina, você comentou que não podemos contar apenas com inspiração. Se ocorre algum bloqueio para iniciar no meio da produção, como você lida com isso? Bom, legal, ótima pergunta, porque uma estratégia que eu uso é você descansar de um assunto fazendo outro. Então, é legal, eu canso de escrever, eu vou fotografar, tiro umas fotos, sem obrigação de fazer uma obra-prima, né? Então, é legal, é uma estratégia, né? Aí se cansou da fotografia, vai desenhar. E aí você cansou do desenho, vai pintar. Mas esteja sempre... Não, parece chover no molhado, muita gente faz isso, parece autoajuda, mas não faço isso sempre. Mas a meditação, ela é muito revolucionária, mas se não meditar, acorda de manhã, toma o seu café, tenha um bloquinho, escreva qualquer coisa, e se você não tiver inspirado para escrever qualquer coisa, anota uma frase, um poema que você gosta, anota uma frase que está no maço do seu cigarro, mas escreva qualquer coisa. Eu acho que isso vai ativando aquilo que eu falei, na inspiração é igual Sedex. Se você não estiver lá, você não recebe. Se você não está em casa, você não recebe. E a intuição também, se você não seguir sua intuição,
se você não trabalhar, ela para de te dar dicas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que, às vezes, o Jorge Maltner apareceu na minha casa porque eu estava ali todo dia fazendo alguma coisa e julguei, assim, de repente o cara apareceu lá sem que eu tivesse convidado. E aí, o que dá mais prazer no processo de escrita, ou qualquer processo meu, muito particularmente falando, é resolver esses problemas. Eu tenho sempre uma questão de linguagem que eu quero resolver. Eu não me ligo muito no... Eu sinto que eu sou um cidadão que tem algumas inquietações e revoltas políticas, tenho sentimentos e emoções que me atravessam, e isso vai aparecer de alguma forma no meu trabalho, mas isso não é o fim para mim. Isso eles acontecem. Por exemplo, se o Amapá está sem luz, eu não consigo fazer um poema de protesto, porque o Amapá tem sem luz. Eu acho que tem gente que faz melhor do que eu. Então, eu deixo para quem sabe fazer isso. Isso pode acontecer no meu texto, mas eu estou sempre preocupado com a questão de linguagem, de como que eu vou resolver botar uma performance chamada indiferença no mundo e que elementos e que materialidade eu vou usar para resolver isso. Isso é político, isso vai ser político de alguma forma, eu não tenho pretensão de... Né, eu acredito que tudo é político, né, você tem um apelo maior, às vezes, né, de alguma indignação, mas eu acho que o próprio fato de fazer poesia já é político de alguma forma. Não significa que toda política é progressista de esquerda, por exemplo. Tem, inclusive, poetas fascistas, tem inclusive, bons poetas que são fascistas. Né? Mas eu gosto de... Né, eu acho que a gente está num momento... Enfim, essas questões elas vão aparecer no meu trabalho. O Vicente Viciado, por exemplo, é bastante político, mas eu não fiz muita coisa. Não estava muito interessado se ia ser ou se não ia ser político, são as questões que me atravessam e eu queria resolver de alguma forma. Agora eu vou compartilhar, por exemplo, falar nisso. Eu não sei se eu respondi, né? O que te dá mais prazer no processo de escrita é isso, é a própria linguagem, né? Descansar de um projeto fazendo outro é uma estratégia que eu uso para manter sempre a cabeça ativa. Os autores que me inspiram, citei alguns, e aí vou Renato, compartilhar. oi, Diga. desculpa. Você falou do seu processo assim, né? De um tempo de um projeto para o outro. Normalmente, quanto tempo Sim, você demora entre um projeto e outro, ou para concluir? E você começa mais de uma coisa ao mesmo tempo, assim? muito, sempre. A minha principal questão hoje, eu estava falando com a menina que veio me ajudar a colocar o computador aqui, a minha pergunta era assim, que seria eu? Como eu seria se eu não fosse uma pessoa ansiosa? Que eu acho que é uma questão para todo mundo. Né? Como que a gente seria se a ansiedade não fizesse? Né? Eu tenho uma ansiedade assim, né? Meio... Não sei, eu acho que eu estou falando isso muito por conta da pandemia também, porque a pandemia deixou a gente meio enlouquecido. Mas, de uma maneira geral, todo mundo tem uma certa ansiedade, assim, né? E como a gente seria se a gente, de repente, não tivesse essa questão, né? Mas o que você perguntou mesmo, Letícia? Eu perguntei, por exemplo, se você começa uma coisa sem Leio terminar 5 outra, e qual é o livros. tempo que você leva normalmente para concluir um projeto, assim, sabe? Não sei, depende. Muitas vezes eu brincava comigo que eu era um poeta do verão, que eram momentos que eu estava mais descansado e de férias, eu iniciava vários e dava conta de terminar vários por conta de ter mais tempo livre. Então, muitas vezes, eu passei realmente alguns anos reparando que eu vivia o ano inteiro de projetos que eu tinha feito no verão. Passei uns 3, 4 anos fazendo isso. Mas às vezes acontece, por exemplo, agora durante a pandemia eu fiz um livro inteiro
que vou lançar, o 8º, chama Escrevam-me, que eu fiz durante a pandemia. E como eu estou sempre experimentando, falei isso na oficina mais cedo, o objetivo da experiência é a própria experiência. Eu não sei, eu acho que a ansiedade atrapalha, mas eu também não sei como eu seria se eu fosse uma pessoa calma. Então não sei responder muito essa pergunta. Mas eu estou dizendo que o objetivo da experiência é a própria experiência, não é o resultado. Então, se você está o tempo inteiro experimentando, uma hora você vai fazer vários trabalhos que não vão dar resultado nenhum. Não há problema nisso, porque o objetivo não era o resultado, era só experimentar mesmo. Mas vai ocorrer de algum trabalho, de alguma experiência que você está fazendo, ter consistência. E aí você vai botar ele no mundo. Foi o que aconteceu com esse livro novo, Escrevam-me. Eu tinha comprado um caderno, estava apavorado, porque eu não saio de casa na pandemia. Aí tive uma dor de dente, fui no dentista, morrendo de medo. Aí saí do dentista, comprei um caderno de capa dura. E folhas numeradas, era um caderno bonito. Aí eu olhei para o caderno e falei assim, nossa, não vou escrever nada, porque esse caderno é muito bonito, então vou ter que, se eu escrever alguma coisa, eu vou estragá-lo. Porque eu vou ficar intimidado, vou ficar achando que eu tenho que escrever uma obra-prima só porque o caderno é bonito, senão eu vou gastar meu dinheiro à toa. E aí eu não escrevi no caderno. E aí eu achei lá umas revistas, umas coisas, e comecei a colar coisas no caderno. Quando eu comecei a colar coisas no caderno, eu vi que eu tinha um livro pronto. E aí foi uma experiência que deu certo. Né? Então, você está sempre experimentando, você tem mais chance de gerar bons resultados. Mas se não gerar também, problema nenhum. Né? A melhor maneira de você ter lidado com esse período de isolamento foi ter escrito um livro? Não. Qual foi o estágio para o começo do processo? O estágio do começo do processo foi arrumar minha casa. Então, eu já joguei milhões de coisas fora, sacos e sacos de coisa fora. E eu gosto muito de decorar a casa e de pensar a funcionalidade para as coisas. Então, fui criando várias coisas assim. Cansado de abaixar para poder guardar a panela cair no chão, e você cria um negócio para você pendurar a panela. Aí eu fui 3 meses arrumando casa até surgir a possibilidade de fazer alguma coisa. Mas eu queria mostrar mais uns trabalhos. Aí eu quero mostrar um vídeo que se chama, tem a ver com isso, né, que eu estou falando, se chama Voo e Viagem. Não sei se está carregando, se tem som, vocês conseguem ouvir? Ainda não, ainda está abrindo, eu acho. Deixa eu ver, então, se carregar de novo. Espera um pouquinho. Fecha ele. Deixa eu abrir aqui de novo. Compartilhando. Está aqui? Vamos ver. Apareceu? Ainda não. Que pena. Tô Você doido de precisa você. compartilhar ele já aberto. Já aberto? Isso, você Tá. abre ele e depois inicia compartilhamento. Tá, então vamos fazer isto. Vamos abrir ele aqui. Compartilhar o vídeo aberto. É exatamente isso. Aí, é verdade, tem razão. Agora apareceu? Sim. Apareceu. Tem som? Sim, tem. Parece ter. Bom, vai ter um elemento do acaso aí nesse vídeo que vai acontecer, vou perguntar depois.
São 4 minutos. Esse detalhe é importante também, a roupa que eu estou usando, esse vermelho com esse cinza aí. Bom, deixa eu dar o pause aqui. Uma coisa que é interessante nesse que eu estava comentando aqui com vocês é o seguinte: tem sempre uma inquietação, eu já defini mais ou menos, né? Eu não sei, isso não mudou até agora, mas eu falei dessa relação da materialidade gráfica da palavra, que eu coleciono letras, enfim, eu vejo uma faixa de rua caída no chão, eu pego, eu levo para casa, eu lavo na máquina de lavar, eu recorto as letras, enfim, essa pessoa doida. E aí, o que acontece? Eu estava saindo da minha casa, um camarada, 8 horas da manhã, depositou 2 letras dessas, vocês viram, na porta de casa, eu levei para dentro da minha casa. Já estava super feliz. Só que no outro dia, no mesmo horário, ele depositou mais umas outras 12 letras. Eu peguei todas as 12, elas eram pesadas, elas tinham, sei lá, quase 5 quilos cada uma. E levei para casa, elas de alumínio, né, de um letreiro de alguma grande loja, enfim. E levei e tentei formar as maiores palavras que eu conseguia formar com elas. Aí deu a palavra viagem, o que sobrou era voe. Tá, eu guardo isso. E aí eu tava já na escola de arte, e topo com uma frase do Barthes, eu não sei como é que pronuncia, do Roland Barthes, tem gente que fala Barthes, e aí eu acho que era no livro Elementos de Semiótica. Eu gosto muito de semiótica, e aí as pessoas estão perguntando o que me inspira, semiótica me inspira muito. E aí eu estava lendo um livro de semiótica, e aí o Barthes dizia assim: a obra de arte só se realiza na linguagem. E eu fiquei ali com aquilo na cabeça: a obra de arte só se realiza na linguagem. E no caso ali, linguagem que ele estava falando era a relação, era a língua mesmo, enfim, me parecia aquilo também, né? Nem sei se eu entendi, mas eu estava ali com essa questão na cabeça. E aí, para mim, era assim: a obra de arte, tem uma obra de arte aqui, e só se realiza na linguagem, só se realiza, ou é na linguagem, no processo interno, né, nesse rame-rame que a gente fica para poder resolver uma questão estética, ou era... Gente, alguém...
me ligando aqui. Ou era uma questão estética, ou era se a obra de arte só se realiza na linguagem, assim, a obra de arte está aqui, só se realiza se eu converso, né, com Kelsiane sobre determinado trabalho. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Se ela só se realiza se eu converso com o outro sobre aquilo que a gente está vendo, ou se a obra de arte precisa da mediação, se a gente pode ter experiência direta com a obra de arte, ou se precisa da mediação da palavra para poder resolver as questões, né? Para a obra de arte realmente existir, né? E aí Juliana Perdigão tem carro, eu falei, se quer fazer um programa assim, né, de domingo comigo, vamos levar essas letras para um mirante. Ela, tudo bem, vamos. Aí levei as letras lá para elas respirarem no mirante, porque a intuição que eu tinha era, na verdade, eu só queria botar as letras lá no mirante, na fronteira, no limite do abismo lá, e deixar essas letras ali e filmar aquilo nessas letras, fazendo a mediação entre o que a gente vê, que é a vista da cidade, né, com a palavra mediando a relação entre eu e a imagem. Só que eu gosto de deixar a coisa acontecendo. Enquanto eu estava filmando, aparece o elemento estranho. O elemento estranho, eu acho que vocês viram, né? Eu não contratei nenhuma pessoa para aparecer É o cara lá do cavalo. como um cavalo. Né? Eu acho que eu vou botar o vídeo para vocês verem o que acontece de novo quando ele aparece. Então, o vídeo está aí ainda para vocês? Ah, sim. Então, ele está aqui, né? A coisa está acontecendo. E, bom, esse camarada deve passar por ali sempre, né? Porque ele está com um cavalo, né? Estamos eu e ela ali filmando. É impossível ignorar o que está acontecendo, né, gente? Essas letras aí, né? Duas pessoas. Ele passa com uma roupa, com uma cartela de cor bem parecida com a minha, que ele também está de vermelho e de cinza. Ele vê o que está acontecendo e se coloca de costas, solenemente de costas. Aqui. Ele chega, vê o que aconteceu e nessa postura incrível de costas, assim, solene, e para e fica. E aí é aquilo que ultrapassa o significado, porque na minha cabeça, né, tá a pergunta que está sendo colocada ali, se a obra de arte se realiza na linguagem ou não, ela não é respondida. Mas o sentido poético da coisa ficou muito interessante, assim. Esse cara aparece com... Aí eu fiquei bem satisfeito, assim, com o resultado do vídeo. É óbvio que são questões privadas, né? Eu não pergunto, não está ali colocado nada, né? Mas dá para ver que a palavra está mediando uma relação, que está escrito voo e viagem, que é uma espécie de legenda para a vista, né? Porque quando a gente está no alto de uma vista assim, essa sensação, essa ideia do voo está presente, essa viagem no sentido figurado, ali, né? As pessoas ficam ali viajando, né? Delirando lá na frente da vista, enfim. Tudo que se faz quando está num mirante. E aí, né, a ideia era essa, né, e tal. E no final das contas surge esse vídeo, assim, né, que ele acabou sendo, né, nunca escrevi em festival, coisa assim, mas ele já fiz algumas exposições onde ele aparece, de vez em quando é exibido assim em algum evento, enfim. E aí um trabalho vai levando ao outro, assim, mais ou menos ao acaso, né? Essa relação mesmo da palavra, né, dessa ideia do castigo me levou a... Deixa eu abrir aqui mais uma... Você já fez exposição de fotografia?
Eu já fiz exposição de fotografia, eu já fiz umas 4, e eu vou contar para vocês que eu nunca li um manual de uma câmera fotográfica na vida. E aí vou aproveitar, vou mostrar só mais um trabalho, vou mostrar alguns trabalhos de fotografia. Mas aqui eu faço umas caligrafias também. Não sei se você está ali assistindo, sei lá, uma novela, sei lá, The Voice, e aí começa a fazer alguma coisa. E aí, sei lá, às vezes eu invento os nomes de rua. Essa aqui, por exemplo, é Rua Poema Errado. Tem uma coisa aqui. E aí, essa relação é muito próxima desse transe que eu tinha quando a professora me mandava escrever, prometo não fazer mais bagunça na escola, virava uns garranchos, assim. Né? E aí, dança de rua, invento alguma coisa para preencher esses envelopes, assim. E o Arnaldo Antunes, ele tem umas caligrafias, e a ideia dele na caligrafia é fazer com que o gestual do gesto caligráfico seja mais ou menos análogo ao entoamento da canção, né? Como se ele estivesse cantando e escrevendo, vamos dizer assim. Mas esse não é exatamente meu processo. Meu processo eu ainda não descobri muito, não. Mas eu acho que tem a ver com essas memórias de infância, essa relação que eu acho esse envelope lindo, né? Dessa carta para alguém, né? Meio que esse endereço cifrado. Tem uma... Aqui está escrito abuso. Eu invento os nomes, às vezes é mingau de aveia. Eu já escrevi um envelope, estava escrito mingau de aveia, nada a ver. Nítida, epifania, enfim. Essas fotos estão publicadas no seu site? Essas estão no meu site, de vez em quando, mas não tem muitas. É um projeto que eu não levei tão para frente assim. Mas você perguntou da fotografia. Eu tenho alguns projetos com fotografia. E aí, um deles, eu ponho o nome de Rex, porque em 2009 eu fui fazer um trabalho pelo Itaú e viajei alguns estados, uns 6 estados. Eu tinha uma agenda para cumprir, e nessa agenda, e depois que eu cumpri, eu tinha um tempo livre, e eu adoro viajar e adoro me perder na cidade. Eu vou para Ibaté e estou sozinho, por exemplo, eu adoro cair no centro da cidade sem mapa e sem saber onde vou parar, e vou fotografando os textos urbanos, a paisagem gráfica da cidade. Então, treinei meu olhar para captar... Está aí o sofrer-se? Sim. Treinei o meu olhar para captar esses gestos assim, dessa paisagem urbana. E os textos urbanos normalmente são imperativos de ordem ou de consumo, né? Eles normalmente estão te mandando virar à direita ou à esquerda, ou não entrar no banheiro, né? Ou comprar muitas coisas, né? Te mandando consumir alguma coisa ou seguir alguma regra. E aí uma ideia de ressignificar esses textos são pegar pequenos fragmentos da cidade e burlar, né, esses imperativos de consumo e de ordem e criar aí alguma coisa. E dependendo do enquadramento, você vai gerando poéticas diferentes, assim. E esse trabalho ele gerou muitas coisas. Eu pensei como livro, mas até hoje o livro não saiu. E aqui, por exemplo, você tem alguns elementos, por exemplo, você tem fragmentos de letras, vestígios, e você tem a Gestalt, né? A Gestalt faz com que você complete, de alguma forma,
a palavra que está escrita aí, né? E aí tem, parece, sei lá, pode ser, eu leio sempre sofrer, né? Talvez por causa da influência desse S aqui de baixo. Aí tem o sofrer-se, né? Se você se colocar em sofrimento, pequenos gestos poéticos, assim. E tem uns que são mais concretos, tem os filosóficos, né? Aí você vai fazendo pequenas conexões, né? Corte na medida certa. Tem os gestos que eu adoro, pichação, eu acho bonito, o gesto caligráfico, assim. Então, tem esses gestos mais incisivos de rebeldia, né? Em tempos de autoritarismo explícitos, poesia escancarada, né? As coisas são como vejo, escrito junto, meio parece percevejo, mas aqui está escrito aqui embaixo, não dá para ler, mas está escrito comoção. As coisas são como vejo ou comoção. Eu achei super legal. Eu pensei mais ou menos isso também. E aí tem, sei lá, pedaços de latim, caicais urbanos. E aí eu comprei um pedal de voz, que é um loop station, que é um aparelho vocal que sobrepõe camadas de voz infinitamente. Você diz poucos dias, e aí você programa e ele vai sobrepondo essas camadas de voz infinitamente, né? E aí, por exemplo, nessa performance que eu criei desse trabalho, eu vou tentando... Tem uma frase, normalmente uma frase central, né? Tipo, poucos dias sinceros, e tem aqui uns vestígios de letra, né? Um pedaço de letra A. Nesse aparelho de voz, eu vou tentando ler o que seria, tentando intuir foneticamente o que seria o pedaço de uma letra A vocalizado, né? Fica, né? E aí eu vou sobrepondo essas gags vocais e vai virando uma grande massa sonora urbana, né, meio urbana, que é a performance desse trabalho, enquanto os textos são projetados. Vou passar alguns aqui mais rapidinho. Pedaços em geral, tem umas que são meio deleuzianas, outras são... Tem uma aqui que é esotérica, quer ver? Deixa eu buscar ela aqui. Tem os protestos. Tem umas, por exemplo, essa aqui é interessante, né? Atenção, proibido exageros de afeto e carinho nesse estabelecimento, ambiente familiar. Aí você fica pensando assim, nossa, mas é justamente no ambiente familiar que se deve existir, né? Afeto e carinho, né? Em exagero, mas também tem a questão do abuso, né? Tem várias questões que essa frase coloca quando ela é descontextualizada do conceito. Esteticamente, eu gosto de estourar as imagens para poder dar uma desnaturalizada também. Mudanças e Viagens virou um outro projeto. Aço-teia, né? Esses contrastes. Esses gestos urbanos, assim, né? E essas poéticas que aparecem a partir do enquadramento, né? Essa, por exemplo, tem um enquadramento específico, cancela a direita. Isso aqui foi na ocupação da Câmara Municipal em BH, nos primeiros momentos de revolta pós-2013. E aí tem algumas, deixa eu tentar achar umas mais interessantes. Essa é interessante. E tem uma memória dessa memória gráfica, né? Porque isso aqui não existe mais, por exemplo. E cada uma numa cidade do Brasil, que eu já passei por várias cidades. Aqui é Rio de Janeiro, aqui é Santos, aqui é Belo Horizonte, São Paulo, né? Isso é do lado da minha casa. Tem várias, assim. Tem Porto Alegre. Então, eu gosto muito de uma que eu não sei por que ela não apareceu aqui. Vou tentar achar ela aqui. Tem umas de Goiânia ótimas, assim, tem as esotéricas. Deixa eu tentar achar.
Não vou conseguir achar tão cedo, então fica para depois. Mas tem aí outro trabalho de fotografia que é esse aqui. Eu fotografo sempre. É bom também, perguntou, processo criativo. Eu faço muita série. Eu tenho uma ideia na cabeça e vou fazendo séries e vou acumulando sem saber muito por quê. Então, Mudanças e Viagens é uma série. Todo caminhão que eu vejo que está escrito Mudanças e Viagens, eu tenho mania de fotografar. Para o carro, fotografa, saca o celular rapidão e vai tentando fotografar. E aí tem essas paisagens assim, né, dessas poéticas, né, que tem dentro desse caminhão, para onde se está indo, né? Eu gosto muito dessa coisa da mudança assim, do meio e da viagem, essa relação. E aí é uma série, assim, não sei muito onde isso vai dar, só expus uma vez de uma maneira muito íntima ainda, e nem uma série totalmente organizada, porque eu tenho muito dela, muitas fotos que eu ainda não coloquei no arquivo geral. Ontem eu não falei também, mas eu dou uma oficina, e vão gerando oficinas também. Então, Escritas Urbanas é uma oficina específica, que eu não recomendo ninguém a fazer, porque vicia. Depois que vocês fazem a oficina de Escritas Urbanas, você nunca mais olha para a cidade da mesma maneira e está sempre fotografando a cidade. Então, é muito, muito viciante. Eu mesmo tenho que frequentar fotógrafos anônimos, compulsivos, de tanto que eu fotografo textos urbanos na cidade. Assim. Mas é super legal. Aí, por exemplo, curiosamente, tem um trabalho que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, mas é o toque de tocar e o toque de transtorno obsessivo compulsivo. Um dos poucos trabalhos que eu fiz que não foram gerados pela palavra, assim. E aí agora não são muito mais pessoas desconhecidas, mas antes era assim, pessoas desconhecidas e amigos também. Eu toco o rosto da pessoa e tiro uma foto tentando captar a primeira reação ao toque. E aí acaba virando uma memória de várias. Essa pessoa eu não conheço. Aliás, conheço, fiquei conhecendo o Biratã, mas abordei num shopping. Você simplesmente era uma pessoa estranha, você tocava e... Legal. Explica o projeto. A pessoa acha estranhíssimo, mas topa. Esse sujeito também não tem a menor noção de quem é. Mas aí já tem muitos amigos também, né? Patrícia Brito, cozinheira, roqueiro, cenógrafa, músico, cineasta, pintor, galera. E aí, grafiteiros, meu professor de performance, Marco Paulo Rola. E aí aí no meu site tem minha mãe, tem meu pai, né? Enfim, aí tem pessoas que são mais graus diferentes de intimidade. E aí por aí vai. Eu acho super bonito. Esse projeto, esse é um fotógrafo, inclusive. Esse projeto também não sabia muito onde ia dar, mas eu mandei para um concurso de fotografia, não foi aprovado. E depois eu topei com o João Castilho, que é um amigo fotógrafo famosíssimo, assim. E aí ele falou, nossa, eu queria muito que seu projeto entrasse, porque é super legal, mas o júri era careta, seu projeto não passou, eu estava no júri e tal. Aí só dele ter falado que era um projeto legal e sendo um fotógrafo conhecido,
já gostei. Mas nunca consegui fazer. Esse camarada aí, ele morreu semana passada, é um poeta da cidade, super legal, assim, um poeta marginal incrível, assim, super bacana, tem um olhar super generoso para a cidade, e aqui tem a cidade, né, refletida aqui nos olhos dele, é super legal, é o Roberto Soares. E aí vai, muita gente, né? Muita gente que hoje, inclusive, está bem mais velho, que esse projeto é mais antigo, assim, bem da verdade. E vou mostrar mais alguma coisa, 20, 30, galera. Eu fico até, mas eu posso ficar até 10, mas não mais que 11. Mas mas vou mostrar mais alguma coisa aqui. A Maria Cristina da Silveira falou, muito bonito mesmo, e bem inusitado. Seu projeto. Ai, ai. E aí, deixa eu ver, eu acho que inusitado mesmo é esse aqui, gente. Não mostrei ele ontem, vou mostrar ele hoje. Esse é um trabalho de participação, não foi concebido por mim, mas foi um argentino num projeto, naquele Festival Internacional de Performance. Ele tinha um projeto chamado Los Niños Não Tomam Café. Está compartilhado? Está aí já? Tá sim, tá. E o Juan, que era esse argentino, ele tinha uma coisa com o café armênio e a relação com o racismo, e ele me convida para fazer esse projeto. Aí taca mel no meu corpo, e ele, com o corpo todo cheio de café, e eu com o corpo todo cheio de açúcar, envolto no mel. Esse é o processo, né? E aí ele vai tirando uma colherada de açúcar do meu corpo, e eu tiro uma colherada de café do corpo dele, e ele prepara um café, e a gente toma e serve o público. Aí teve um amigo meu que tomou o café e falou, esse café com gosto de homem. E aí, esse café com gosto de homem. E aí, esse era o trabalho. Na manifestação mais inusitada ainda, né, Maria Cristina? Ai, ai, ai. E aí, deixa eu ver se eu já mostrei como é que está aqui, o que tem para mostrar mais. Depois de mostrar isso, não sei nem mais o que mostrar, né, gente? Aí, as canções, né? Eu tenho meus parceiros musicais, porque, né, comecei meio que influenciado pela música, e voltei à música depois de alguns anos, mas não como letrista e vocalista, mas como, sei lá, letrista mesmo, né? Mas não é uma coisa que eu faço com frequência, embora eu adore assim fazer. No YouTube tem umas coisas, no meu site tem umas canções, mas aqui eu vou colocar... É uma curiosidade também, porque, por exemplo, aqui não dá para compartilhar coisa do YouTube, não. Vocês conseguem? Eu não sei, Jaiane ou Letícia? Não, né? Acho que sim, consegue normalmente. Será que a gente consegue Só pôr? abre, Se você deixa puder... aberto, depois de aberto você compartilha. Compartilha? Deixa eu tentar aqui. Renato, enquanto ir... não tô no... Pode falar que eu vou... o Mar... Não foi o Marco... Não foi o Marco. Peraí, que eu me perdi aqui, desculpa. O Marco Silveira perguntou se a pandemia de alguma forma mudou a forma de você escrever. Eu tô me treinando mais escrever com a mão, no caderno, que era uma coisa que eu não tinha tanto. Assim, eu gosto de experimentar. Às vezes eu vou para a máquina de datilografar, vou para o computador. E uma coisa do bloqueio, né? Eu não respondia coisa do... voltei assim,
mas querendo escrever com a mão. Isso foi uma coisa que veio com a pandemia. Outra coisa que veio com a pandemia, eu detesto esses trabalhos assim. Nossa, falar detesto não é uma coisa muito educada de falar, mas é porque não tem a ver comigo. Mas teatro em tempo de pandemia. Eu não é muito a minha praia ficar fazendo esse tipo de trabalho assim. Mas tem uma coisa do bloqueio, que eu tive um bloqueio de uns 3, 4 anos, né? Eu acho que depois do Odisseia Vácuo, que foi o livro que eu lancei no final de 2016, eu fui passando por um processo mais punk, assim. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, um trabalho que eu tinha, que eu estudava numa escola, eu dava aula numa escola fantástica, assim, fantástica, em termos de experimentação, de pedagogia, de ganhar um salário bom. Era uma escola onde os alunos ganhavam R$ 200 para ter aula, né? Então, era uma escola ótima, né? Você vê o ensino de hoje. Você ter uma escola onde você paga para o aluno estudar, era muito interessante. Essa escola fechou, né? Então, foram uma série de perdas assim que me bloqueou um tanto para poder escrever, né? Eu fiquei lá meio deprê, enfim. Aí é um processo mesmo, né? Ano que vem, 96, eu faço, sei lá, alguns 24, 25, não sei quantos anos 24 anos de carreira, né? Vamos dizer assim, desde o primeiro livro. Então, tem altos e baixos, né? Você vê muita coisa acontecendo, né? E eu acho que é isso, né? Cultivar o trabalho da melhor maneira possível, ter um cuidado com ele, assim, eu chamo de uma vagabundagem levada a sério o meu trabalho. Então tem essa questão. E a pandemia, eu não sei, eu tenho tido muita vontade assim de levar a vida mais tranquila, eu tenho vontade até de pegar a estrada mesmo, na louca. Eu amo bicicleta, então tenho vontade de fazer mais viagens de bicicleta e andar mais de bicicleta. Tenho vontade de morar em outros lugares, né, de ir para o litoral, por exemplo, né, em cidades que eu gosto. Tenho vontade de preocupar menos com as coisas, então eu acho que às vezes subjetividade demais adoece, então não estou querendo muito pensar em grandes questões, eu já não tenho muito essa coisa assim, né? Eu sou uma pessoa que se indigna, né, tenho posições políticas, mas eu não estou querendo ficar sofrendo muito, assim, mais do que a gente já está sendo obrigado a sofrer. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa coisa assim, do bloqueio. Acho que eu não sei se tem uma receita para isso, além das que eu já dei, né? Aí vou colocar uma canção aqui que chama Antes, da Alda Rezende, que foi uma cantora que me fez retomar o processo da escrita. Espera aí, vou compartilhar agora. Vamos lá. Tá rolando? Tá, mas acho que não sei se tem som. Agora chegou o som, né? Ah, pra gente tá sem som. Tá sem. Não, tá sem som. Uai, como eu faço para ter som aqui? Para mim tá rolando. Deixa eu fechar e abrir de novo. Uhum. Renato, Oi. a Jaiane. Nós já estamos passando 10 minutos do horário, tá? Só para você ficar ciente.
Tá, então eu vou fechar com 2 canções, pode ser? À vontade. Pode. Tá dando para ouvir? Não. Para Não. passar o som, quando você abrir o compartilhamento, vai ter 2 caixinhas de perguntas embaixo, você tem que habilitar as 2, senão não vai passar o som. Tá, deixa eu ver aqui. Como é que eu... Bom, deixa eu fechar aqui de novo. 2 caixinhas de pergunta, como assim? Qual... Quer que eu Tem tente abrir o vídeo pausas? daqui? Pode ser. Qual seria o Alda, vídeo? Que antes, Alda Rezende. Deixa eu botar, posso botar o link aí no chat também. Espera um pouquinho. Eu sei. Espera um pouquinho. Esse link aí. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui para mim, eu não estou conseguindo mexer. Mas assim, ouvir junto é legal, porque a gente pode compartilhar, mas está lá no meu site. O que eu queria mais comentar, assim, de curiosidade, é que numa outra música, que chama Monotonia Gris, por exemplo, o processo de composição já é um pouco diferente, né? A pessoa te dá uma música com uma forma fixa para você colocar a letra dentro daquela forma fixa, e às vezes você descobre uma frase perfeita para encaixar naquele fraseado musical. Mas essa frase perfeita, ela não, às vezes ela está no meio da música, né? Quem compõe aí deve ter músicos, né? Pessoas que compõem aqui no meio, né? Dessa turma que está aqui, e aí você tem que construir a letra para cima e para baixo, porque você parte de um lugar que às vezes está no meio da canção, né? Então é uma curiosidade, assim, né? Que você montar a música é uma espécie de quebra-cabeça, né? De palavra cruzada com poema, né? E aí era mais ou menos isso que eu queria mostrar, assim. Mas se não der aí, a gente pode, eu acho que encerrar por aí mesmo. As canções estão lá no meu site e fazer as Sim. considerações Acho finais. que a Jaiane acabou caindo. Ela acabou caindo. Sim. Mas eu posso passar para o pessoal esse vídeo e O também Du já também o Eduardo também caiu. As pessoas também estão caiu. caindo. Ele está tentando voltar. Ele me falou, acabou a bateria. Tinha 20 pessoas, tinha mais ou menos umas 24. Tinha uns Tem uns 20. 25, A Jaiane falou que está tentando voltar aqui. Vou esperar a Jaiane voltar, né? Mas é isso. Mas aí dá para clicar, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada, ó, clica aqui no vídeo do YouTube que ele passou. Olha lá, o Márcio está assistindo o vídeo, aqui para mim também abriu, só acho que não vai conseguir compartilhar, infelizmente, a tela. Mas é isso, né? Assim, eu encontrei essa cantora, na época ela estava se gravava muito aqueles cantores que estavam emergentes na época, Chico César, Zé Cabaleiro, Lenine, sei lá, e Tom Zé, Paulinho Mosca, todas as cantoras gravavam essas pessoas, e ela resolveu fazer um disco diferente, foi uma louca, gravou eu e mais uns amigos que se tornaram músicos incríveis, né? O Christoph Silva, o Sérgio Pererê, que talvez vocês conheçam, né? Quem assiste aí a live da Tereza Cristina, ele estava sempre lá, é um parceiro meu. E aí ela gravou essas pessoas, né? Eu e mais Christoph, Naquele, Pererê e tal. E foi um disco muito bonito, assim, chama Samba Solto. E aí eu comecei a fazer letras de música, retomei essa questão com a música, fiquei entusiasmado também, então fiz muita coisa que eu não gosto, assim, mas acabou fazendo algumas coisas que são legais. Mais recentemente, não é uma coisa que eu faço sempre, não é uma coisa que eu tenho facilidade de fazer, mas gosto muito de fazer. Mais recentemente, minha parceira mais frequente no momento é a Juliana Perdigão,
que é aquela que me levou as letras lá naquele negócio lá, mas ela é uma super cantora, compõe com a Angélica Freitas, mora aqui, agora está morando em Berlim, mas ela mora aqui em São Paulo. Não sei se vocês já o conhecem ou já ouviram, mas é uma figuraça, assim, clarinetista, super cantora. E aí ela é casada com a Angélica Freitas, que é uma poeta muito legal. E eu gosto de musicar os poemas da Angélica e são amigas queridas, eu sou madrinho delas. Que legal. E Nossa, aí, eu fiquei muito impressionada, assim, com o tanto de, assim, é um artista completo, assim, né? Então, você vai para fotografia, tá envolvido com a música, é poeta, e eu fiquei impressionada, assim, as pessoas me perguntam, né, porque nasceu para arte mesmo. dessa coisa de multifacetado, eu acho que é um sintoma dos nossos tempos, né? Todo mundo faz muitas coisas. Eu acho que não é tão incomum assim. Se eu for perguntar aqui nesse grupo que está aqui, todo mundo tem uma atividade artística, mas tem várias linguagens também. Mas também porque ao longo do tempo, né? Eu não sei se por conta de personalidade, mas eu enjoo muito de turma. Às vezes você andar só com poetas é insuportável. Aí você muda, E vai às para. vezes aí eu vou andar com os atores, são meus amigos. Aí ando com os músicos. Aí eu vou mudando de turma para poder dar uma arejada, meus amigos, essas Mas partes. volta. Mas volta. Ó, o Márcio falou que pediu para você postar depois o outro link também, né, para ele assistir depois. Você consegue colocar aí pra gente? Tem no Ou meu a gente, site. tem no No meu site, site tem no meus site. parceiros. É Sérgio Pererê, Christoph Silva, Maquele K. E esses três vale a pena não só ver minha parceria com eles, mas o restante da obra deles, porque eles são, assim, incríveis, né? O Maquele tem um disco chamado Cavalo Motor, que ele percorreu 1.700 quilômetros de bicicleta pelos caminhos do Riobaldo, recolheu sons, imagens e compôs as canções desse disco, né, que tem participação da Suzana Salles, daqui de São Paulo. Eles estão sempre com o Zé Miguel Bisnick, com a Naozete, que são pessoas que eu amo de paixão, e são meus parceiros, assim. E tem, no meu site tem a Alice Ruiz, não, mas a filha, né, a Estrela Leminski, e o Theo Ruiz, que são parceiros meus. Então, tem essas pessoas aí e outras pessoas também. Eu coloquei aqui para o pessoal, é o www.renatonegrão.org. Então, eu queria fazer as considerações finais. Primeiro, sair daqui para o YouTube e se inscrever no meu canal de YouTube. Estou brincando. Mas Qual é o seu canal, Renato? Tem uma logomarca minha lá, que é a mesma logomarca que está no site, serve para identificar o meu canal no YouTube. Mas se eu colocar Renato Negrão, a gente vai ter acha? Vários. Acha, mas tem vários. Tem um que já virou até meu amigo, ele é fotógrafo, e eu recebo muitos parabéns por ele, pelos trabalhos de fotografia, mas ele também recebe muitos parabéns pelas canções que ele nunca fez. O Caio está perguntando, ó, o Instagram, desculpa, é Renato o... Negrão, Palavra e Imagem. Isso. Quem quiser comprar o Odisseia Vácuo, que eu não falei, é R$25 com frete. É um livro com um poema, que tem uma leitura cênica dele, um poema experimental, mas é divertido, engraçado também. É bacana, eu gosto. Não sou muito de falar que eu gosto muito das minhas coisas, não, mas eu gosto muito desse livro, de fato. Tem hora que eu estou assim, eu acordo e falo assim, hoje vão descobrir que eu sou uma farsa. Mas eu gosto desse poema, Odisseia Vácuo. E aí é isso, entrar em contato comigo, se inscrever no canal, nas redes sociais, que a gente tem precisado disso. Você comprar o trabalho do artista é sempre bom. E eu queria agradecer demais. Eu amo fazer essas coisas, eu amo conversar. Os livros me mandam um direct pelo Instagram, que é mais fácil falar comigo, pelo Instagram.
E A tô lá no Beatriz já mandou o Facebook link também. aqui. É, legal. Isso, exatamente. O YouTube. Mas livro é pelo Instagram, é melhor. E é isso. Facebook não gosto, quase não uso, ou uso, mas não ligo muito, acho uma chatice. Mas é isso. Obrigado. Já tá caindo, né? Adorei SP Leituras. E é isso.